Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar da importância da palavra. E aí nós retiramos lá do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. E palavras de Jesus. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Então, vamos ver, não é? Esse limpo que Jesus se referiu, para Jesus era estar podado, quer dizer, já estar com as nossas arestas aparadas, já termos melhorado, já estarmos mais preparados para vivenciar os seus ensinamentos com aceitação e com melhor entendimento do seu evangelho. Então, as nossas palavras são como fios sonoros de pequeníssimo diâmetro revestidos de nossos sentimentos. É assim que nós nos expressamos, não é? E a palavra tem fundamental importância em nossas vidas, pois ela cria vínculos mentais, emocionais e psicológicos. Vejam a importância que tem as nossas palavras. Aí fomos lá nos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, ele nos diz assim: altera nosso intercâmbio psíquico e espiritual, quer dizer, nossa mente e espírito, e atua na formação de nossa personalidade por meio da interação, palavras e atitudes, nos ajudando a alterar doenças através da nossa positividade ou negatividade, conseguimos alterar ou acelerar processos fisiológicos importantes em nosso organismo. Veja só a importância que tem a palavra em nossas vidas. Por isso que resolvemos trazer esse tema tão importante para nos esclarecer melhor e também para nos policiarmos nas nossas palavras, porque elas podem machucar, não é? Assim como elas podem também fazer ao contrário, beneficiar alguém. E o poder das palavras é fundamental em nossas vidas. E quando nós descobrimos as reações de nossas afirmações e atos, descobrimos que elas não retornam vazias, mas repletas do material que nós próprios emitimos, não é? E isto vai depender do quê? Da positividade ou negatividade que emitimos, não é? Então, por isso, a importância da palavra em nossas vidas. E as palavras mal administradas ou mal pronunciadas, elas tanto podem destruir, não é? Ou elevar uma pessoa. Então, nós é que somos responsáveis por isso dessa importância, não é? Da palavra. E muitas das vezes, quando emitimos palavras que podemos ou elevar ou magoar alguém, não é? E muitas pessoas, às vezes, fazem isso sem querer, não é? Muitas das vezes, quem emite, não é, essas palavras que magoam, faz isso sem querer, apenas não pensa antes de falar, ou corrigir alguém se estiver numa posição de mando, não é? Outras fazem porque gostam de ver aqueles a quem feriu sofrendo, por maldade mesmo, não é? E porque sentem inveja ou ciúme da pessoa. E ainda há aqueles que fazem isso por culpa dos hábitos adquiridos ao longo do tempo, ou das influências que tiveram. Então, por isso, essa importância e nós percebermos isso, né?
Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 37, ele nos diz assim: pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, nós é que devemos prestar atenção, inclusive nos nossos diálogos internos, não é? Os nossos pensamentos, que quando nós exteriorizamos, criam energias dentro e fora de nós, porque aquilo que emitimos retorna para nós também, não é? E essas energias, elas podem ser boas ou más, depende dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, depende de nós. Agora, a responsabilidade é sempre nossa na correção desses pensamentos e desses sentimentos, não é? E como nos livramos desses pensamentos maus? Através do maior poder que temos, o poder da oração, não é? Porque quando criamos o hábito da oração, toda vez que um pensamento mau nos visita, os vencemos pela persistência no bem, porque pensamentos são persistentes também. Então, necessitamos prestar bastante atenção neles, porque depende do ambiente que frequentamos também, tudo cria energias, não é? Tudo são energias, então precisamos prestar atenção em tudo isso, estar sempre vigilantes e também nos conhecer melhor. Esse é um fator fundamental, nos conhecer melhor. E aí fica mais fácil trabalhar os nossos pensamentos e, consequentemente, as palavras que emitimos, que elas possam ser sempre palavras doces, palavras adequadas, palavras que não firam, não é? Porque ninguém gosta de ser ferido, assim como nós não gostamos de ser feridos, então é justo que não também façamos o mesmo de não ferir a ninguém, não é? Por isso necessitamos refletir bastante antes de emitir qualquer palavra ou ter qualquer atitude, não é? Porque as comunicações que nós recebemos na infância dos nossos familiares, dos nossos pais, avós, irmãos, professores, também nos ajudaram a compor a nossa personalidade, não é? E às vezes, se recebemos na educação alguma informação, alguma educação um pouco mais rígida, também podemos ter deixado soar em nós de uma forma negativa. Quer dizer, entrou em nós de uma forma negativa, mas isso não significa que não podemos reverter essa situação hoje. E também não adianta ficarmos lá culpando lá pais, avós, professores, nada disso, não adianta. A responsabilidade é nossa, porque temos todas as condições de nos corrigir interiormente, não é? Então, esses sentimentos de inferioridade, muitas vezes, rejeição, nossa, essa foi difícil, né? Rejeição e agressividades, nós podemos facilmente corrigir em nós tudo isso. Não é uma tarefa fácil, é simples, claro, não é, mas podemos corrigir sim. Só depende da nossa boa vontade em querer nos melhorar, em querermos evoluir cada vez mais e melhorar a nossa conduta moral, não é? Então não vamos ficar culpando a ninguém por causa disso e vamos seguir a nossa jornada com muito otimismo, esperança, perseverança e vamos procurar sempre a nossa melhoria interior, que é essa a nossa busca maior, a nossa finalidade maior de estarmos nessa encarnação, não é? E porque a grande maioria de nós carrega sentimentos, pensamentos advindo das comunicações que recebemos, mas nada disso justifica que usemos de palavra que possam magoar ou ofender alguém, não é? Porque
todos nós temos momentos de intranquilidade, precipitações, ansiedade, e diante de tantos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres diários, sejam no trabalho, no estudo, na nossa profissão, na convivência diária, somos passíveis de cometer erros também. Isso é fato, não é? Mas erros cometidos, mesmo que involuntariamente, o que nós temos que fazer? Corrigi-los, não é? E procurar as pessoas com as quais possivelmente possamos ter errado e corrigir esse fato, não é? E também algumas reações emocionais, sejam com filhos, com pais, com marido, esposa ou parceiros, não é? Colegas de trabalho, então vamos corrigir isso, não é? Porque isso daí são fatos que acontecem, né? São coisas que acontecem em nossa vida e vamos lá e corrigimos. E é exatamente nesses momentos que vamos crescendo também, porque vamos nos conhecendo melhor e vamos amadurecendo, vamos adquirindo a maturidade que vai sendo colocada à prova aí e vai se revelando em nós, não é? Então, vamos corrigindo tudo isso. O filósofo grego Aristóteles disse há séculos uma frase bem interessante. Ele disse assim: qualquer um pode ficar zangado, isto é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na intensidade correta, no momento adequado, pelos motivos justos e da maneira mais apropriada, isto não é fácil, não é? E é justamente nos momentos de maior crise ou maior tensão que necessitamos do quê? Da nossa autovigilância sobre o que se diz, não é? Sobre a palavra pronunciada, que ela deve ser bem acentuada, adequada ali ao momento, não é? Então, todo cuidado é pouco com as palavras. Necessário que pensar antes de proferir, porque uma vez proferida, como o provérbio chinês, há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então, por isso que refletir bastante antes de pronunciar qualquer palavra. Pensar, não é? Pensar antes mesmo, não é? São muitas as formas de se utilizar a palavra. Então, o desafio é esse, é estar preparado para proferi-las na exata medida necessária àquele momento, não é? Então, vamos trabalhar adequadamente para saber bem utilizar essa ferramenta, que nada mais é do que uma ferramenta belíssima que Deus nos deu, mas necessário nos esforçarmos e praticarmos, não é? Para saber bem lidar com essa ferramenta e utilizá-las na medida adequada a cada caso, porque cada caso é um caso, não é? Cada situação é uma situação. Então, necessitamos aprender a ser flexíveis com as palavras. Não é só ser flexíveis, aquele jogo de cintura, não é? Na vida, temos que ser flexíveis também com as palavras e que elas possam ser simples, claras e também objetivas e eficazes. Essa é a medida adequada, né? E que também possamos ter a difícil arte de saber ouvir. Que quando ouvimos antes de proferir, já temos aí meio caminho andado para não proferir a palavra inadequada. Então, necessário sermos flexíveis e sabermos ouvir também. Retiramos de um jornalzinho de bairro
uma poética, uma linda e poética linguagem oriental. É do Tao Te Ching. Não sei se a pronúncia não está certa, mas é assim que está escrito, não é? Diz assim: o homem ao nascer é suave e flexível, né? Bebezinho todo mole. Ao morrer fica rígido e duro. As plantas ao nascer são tenras e flexíveis. Ao morrer ficam duras e secas. Portanto, o duro e o rígido são propriedades da morte, enquanto o flexível e o brando são propriedades da vida. Por consequência, o duro e o forte são inferiores, enquanto o brando e o flexível são superiores. Veja, linda, não é? Não é uma poesia maravilhosa? Então, o que queremos ser? Brandos e flexíveis ou fortes e inferiores, né? O duro e o forte, que são inferiores. Vamos ser brandos, flexíveis, para sermos adequados, para atingirmos o nosso objetivo, que é sermos seres melhores, seres mais amorosos, mais adequados a cada momento, né? Então, nunca é tarde para a mudança, nunca. Qualquer momento, a falar, não pode falar, eu já estou muito velho para a mudança. Ainda está em tempo. Se está aqui, ainda está em tempo. Então, aproveitemos essa oportunidade para mudar as nossas atitudes, mudar o nosso jeito de ser vai continuar sendo o mesmo, porque nós não vamos conseguir mexer nisso, mas nós vamos ter outra forma de ser, vamos ser mais flexíveis, mais brandos, mais suaves. É isso que nós vamos ser, porque nós vamos nos conhecer melhor. E nos conhecendo melhor, não temos a necessidade de ser nem duro e nem rígido. Para que isso? Não há essa necessidade. Então, mudemos as nossas atitudes e, consequentemente, vamos mudar as nossas palavras, que é o que estamos falando hoje. Mesmo que todo o cenário à nossa volta insista em ser o mesmo, não importa. Nós podemos começar a mudar. A partir do quê? A partir de nós mesmos. A partir de nós mesmos, nós mudamos aquilo que queremos ao nosso redor. O importante é saber expor os nossos sentimentos de uma forma amena, suave, delicada, não é? Sempre procurando as palavras certas para o momento adequado. Através das palavras, podemos evoluir, né? Crescer espiritualmente. Através delas, das palavras, podemos passar todo o nosso passado, o nosso aprendizado, né? O nosso conhecimento, as nossas tradições, nossos costumes, a nossa cultura, às futuras gerações. E assim é como numa roda, não é? Numa roda. Os aprendizados vão passando e os ensinamentos seguindo adiante. Como desde lá, de que começou o mundo, não foi assim? Foi passando de um para o outro, de um para o outro. E assim nós também podemos fazer o mesmo. E que possamos ter a belíssima felicidade de conseguir nos renovar, nos melhorar adequadamente, com muita paz, muita tranquilidade, muita serenidade e que possamos saber bem adequar as nossas palavras, não é? Então, que Jesus, que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver hoje e sempre. Fiquem em paz.